Vou dar uma boa noite para quem vai assistir depois. Então, sejam bem-vindos. Obrigado aí a todo mundo que está aqui comigo, né? Nessa noite de quarta-feira. A gente vai hoje fazer a correção aqui do nosso exercício da aula anterior, fazer algumas considerações em relação à atividade, em relação ao que a gente está exercitando de conhecimento. E aí vocês ficam à vontade, né? Para tirar dúvidas depois, para comentar aqui comigo também, tá? O exercício, então, que eu propus para vocês, ele é bem simples, bem direto, e ele tem por objetivo destacar alguns aspectos da contabilidade que ao longo do tempo a gente acaba meio que deixando passar batido. Né? Que se a gente não estrutura bem isso, se a gente não conceitua bem essas operações em si, não só pelo débito e crédito, mas pela natureza da conta, pelo tipo de movimentação, o efeito que isso causa no patrimônio, lá na frente, em disciplinas mais avançadas, fica um pouquinho mais difícil de entender, né, de dar valor, digamos, a um processo de análise de demonstrações contábeis. Né? Aí fica parecendo só uma coisa meio menos dinâmica, né, para ser mais exato. Por quê? A interpretação desse processo, do que a contabilidade gera como informação, vai depender muito do nível de conhecimento que vocês têm em relação à teoria da contabilidade. E quando eu falo teoria, é porque aqui a gente está tentando ser o mais prático dentro do que a disciplina permite possível. Né? Mas nós temos aí uma norma dedicada, por exemplo, para controle de estoque, nós temos uma norma dedicada à apresentação das demonstrações contábeis, nós temos legislação, então tem todo um aspecto teórico envolvido, né? E esse aspecto ele não se criou do nada, ele vem de muita discussão, de uma metodologia específica e tal. E aí a ideia aqui é que agora a gente consiga, nesse finalzinho do semestre, fazer uns exercícios que a gente possa ver situações e entendê-las na perspectiva da própria contabilidade. Né, conhecendo cada vez mais, memorizando algumas coisinhas, mas ao mesmo tempo raciocinando também sobre elas. Por quê? Lá na frente eu vou trabalhar com uma disciplina como aluno, né? Eu vou trabalhar com uma disciplina muito específica, daí aquela especificidade vai exigir de mim esse conhecimento meio genérico. E a partir dele é que eu vou aplicar aquela situação, daquele tipo de operação, da natureza da empresa, enfim, de cada uma das coisas que podem vir a surgir. Então, fazer a leitura rápida aqui e aí eu vou explicando o que foi cobrado, né, em relação a essas classificações. A gente tinha ali a integralização do capital social por meio de depósito em banco no valor de 100 mil reais. Aqui eu modelei um pouquinho diferente dos exercícios anteriores, mas a gente vai seguir o mesmo padrão. Quem tem as resoluções dos Excels aí, do Excel, das versões anteriores, pode utilizar normalmente, igual eu faço aqui, tá? Então, o que eu estava colocando ali? A operação, ela aconteceu, beleza, eu já sei o que significa integralização do capital social, eu já fiz isso, sei lá, 1000 vezes desde que eu entrei na faculdade, e vai continuar fazendo. Toda vez que for fazer contabilidade, eu tenho que partir desse pressuposto de que patrimônio da pessoa física é diferente do patrimônio da pessoa jurídica, eles são separados, a pessoa jurídica ela tem personalidade própria, portanto, possui também patrimônio próprio, inclusive, né, no conceito geral de bens e direitos, como a gente chama o ativo, obrigações e ainda também patrimônio líquido de obrigações para com os seus sócios ou criadores. E a integralização do capital social requer um débito e crédito, que é o nosso famoso livro diário. Então, o débito e crédito aqui na operação vai ser débito banco, crédito capital social. Por que eu estou executando desta forma? Esse é o propósito do exercício, né? Porque se eu sei a natureza das contas, eu entendo o que acontece com elas. Então, o raciocínio que eu quero que vocês tentem fazer aí, e acompanhando comigo aqui, é que a gente sempre vai efetivamente ter o quê? Um razonete, né? Uma ilustração desse método que a gente chama de partidas dobradas. Então, deixa eu montar aqui um razonete rapidinho, para a gente poder raciocinar. Eu vou ter, partindo do pressuposto de que eu conheço aí a natureza da conta, eu vou trabalhar, por exemplo, aqui, com uma conta chamada banco. Né? E aí eu vou ter que considerar alguns elementos dessa conta, que é, primeiro, a sua natureza, segundo, se eu estou debitando ou creditando essa conta. E aí, quando eu trabalho com um razonete, eu vejo isso de uma forma mais clara. Então, qual é, primeiro, antes de mais nada, a natureza da conta banco? Que é o que eu pedi para vocês colocarem. A gente vai ter uma natureza devedora, ok? Então, o que significa isso? Que toda vez que eu faço um débito, ele vai vir desse lado, correto? Isso aí eu acho que todo mundo já conseguiu pegar com muita tranquilidade. E qual é o efeito que esse débito causa numa conta devedora?
eu preciso considerar que ele está aumentando. Então, o débito numa conta devedora aumenta, assim como o crédito numa conta devedora diminui. E aqui eu estou falando do saldo, né? Então, essa é a essência e, assim, quem já pegou bem essa parte, né, se ficar muito repetitivo também, aí me ajudem, mas se você domina esse conceito de forma bem tranquila, você percebe que fazer o débito e crédito não é difícil, né? Fica muito mais fácil, fica muito mais claro. O inverso aqui, na nossa circunstância, vai ser o mesmo quando eu aplico para o meu outro débito e crédito. Mas aí eu vou estar trabalhando com uma outra conta. Então, aqui eu só não coloquei, né, mas pelo raciocínio, conta devedora. E aqui na contrapartida eu vou ter o meu capital social. A partir desta lógica, eu vou precisar considerar esses elementos. Então, a diferença de uma coisa de uma conta para outra, por exemplo, né, como o caso do capital social, vai ser que o crédito faz o efeito inverso. Ele aumenta. E, ao mesmo tempo, o meu débito faz o efeito inverso. Ele diminui. Diminui quem? Uma conta credora. Por isso que eu preciso tanto saber a natureza das contas, para entender. E aí, ora, se a operação é de integralização de capital social, imagina lá, você pegou o dinheiro, botou na mesa, e aí foi lá no banco e fez um depósito na conta bancária. O que está acontecendo com aquela conta banco, com aquela conta bancária, aquela conta da pessoa jurídica? Ele tem que estar aumentando o seu saldo. Ao mesmo tempo, o capital social da entidade que passou agora a ser criado, ele tem que também estar aumentando. E é exatamente essas naturezas e essa lógica que a gente está fazendo aqui que justificam o fato de eu realizar o livro diário dessa forma. Porque se eu fizesse o inverso, débito, capital social e crédito banco, eu estaria causando o efeito inverso no patrimônio da entidade, que não é o que a gente está querendo. Não estou diminuindo a conta bancária, eu estou aumentando o saldo dela. Eu estou aumentando o meu capital social. Então, aí, efetivamente, o segundo passo que eu vou considerar aqui é o tipo de conta, separando entre contas patrimoniais. Quem que são essas? As que compõem o ativo, o passivo, né, efetivamente, considerando aí patrimônio líquido separado, mas ele, na verdade, faz parte também do nosso passivo. Então, conjunto de bens e direitos e de obrigações. A gente só separa as obrigações porque tem ainda as obrigações com os sócios, que é o patrimônio líquido. E o último elemento vai ser o próprio fato. O que é o fato? Né? Ele deriva sempre de uma coisa chamada ato administrativo, que nada mais é do que uma decisão que a empresa toma, que os seus gestores tomam, e isso acontece o tempo todo. O ato ele pode vir a se tornar um fato. Quando a gente fala que ele é um fato, significa que de alguma forma ele altera o patrimônio, das 3 formas que nós estudamos, das 4 ao todo, mas vamos simplificar. Ou ele permuta, que é fazer a troca, ou ele modifica para cima ou para baixo, ou ele é ao mesmo tempo os dois, que é o chamado misto. É por isso que eu separei aqui e deixei destacado para vocês poderem se localizar, né? Então, o que eu estava pedindo aqui embaixo nada mais é do que isso. Olha, eu quero que você me diga que aquela conta que foi ou debitada ou creditada, ela tem uma natureza. Essa natureza ou ela é devedora ou ela é credora. O tipo, em relação à conta, é para separar perdão, é para separar se ela vai no patrimônio ou se ela representa uma informação de resultado. Né? Quem que são as contas de resultado? Receitas e despesas, ganhos e perdas. E o fato contábil é isso que eu falava: permutativo, modificativo que aumenta, modificativo que diminui, ou fato misto, que é quando ele é permutativo e modificativo ao mesmo tempo. Então, assim, em essência, sempre que a gente faz débito e crédito, a gente não faz essa segunda parte. Mas a proposta do exercício é treinar isso para que vocês se localizem, se recordem e consigam também fazer a checagem, né, para ver se aquele débito e crédito está sendo feito da maneira correta. Alguma dúvida até aqui? Só molhar minha garganta aqui para eu não ficar tossindo. É fácil para vocês esse raciocínio? Fazendo agora eu vou saber, professor. Parece fácil, mas acho que dá uma confundida na hora que a gente vai fazer mesmo. E os demais?
todo mundo já conhece toda a natureza das contas? Como é que vocês enxergam o balanço patrimonial? Quando alguém coloca lá um balanço para vocês assim, olha, eu vou ter obrigatoriamente o meu ativo, eu vou ter obrigatoriamente o meu passivo. Tudo que está dentro do ativo vai ter obrigatoriamente uma natureza devedora. Tudo que está dentro do meu passivo vai ter uma natureza credora. E aqui inclui-se, como eu dizia para vocês anteriormente, né, dentro dele inclui-se o patrimônio líquido. Tá? Patrimônio líquido é parte do passivo também, assim como a gente já conhece. No caso das contrapartidas, né, que a gente vai ter contas de resultado, eu tenho a despesa, e em essência, todas elas vão ter natureza devedora, e eu vou ter também a minha receita, né, como vocês estão aprendendo a classificar, que vai ter natureza credora. E por que é dessa forma? Vocês já pararam para pensar nisso? Deixa eu abrir aqui um balanço. Deixa eu ver, esse aqui vai ser o modelinho que a gente vai usar. Vamos olhar aqui um balanço rapidinho. Por que vocês acham que o ativo ele tem natureza devedora? Ou o passivo tem natureza credora? O que vocês imaginam? Vocês já pararam para pensar nisso? Já leram sobre isso em algum lugar? Então, tudo que está aqui tem natureza devedora. Tudo que está aqui tem natureza credora. Mas por quê? O que vocês imaginam que é? Ixi, ou o meu Wi-Fi caiu ou caiu de vocês, né? Porque tá... E aí? Queria saber, professor, por que é. Mas por que você acha que é? O que você já pensou sobre isso? O que você pensou agora, assim? Chuta alguma coisa aí, qualquer um, não tem problema errar. Não sei por que vocês estão com vergonhinha plena quarta-feira. Tem mais 2 dias de trabalho pela frente, tem que ter gás, vontade. Ninguém nunca conversou com vocês sobre isso? Eu preciso arrumar uns memes de barulhinho de grilo, né? Ou eu tinha que passar um filme hoje, será? Vocês lembram disso? Não chegaram a passar por essa experiência, ir para a faculdade assistir filme? Nem deu tempo de ir para a faculdade ainda? Ah, tá. Esquenta não, falta mais 3 anos. Vocês vão ter. Vai dar tempo ainda. Tá, eu sei que o Matheus está por aí. Quem mais está por aí? Dá uma boa noite, pelo menos, só para eu saber. Boa noite. Eu tô aqui também. Tá. Boa noite. Vocês só não estão querendo arriscar, então, é isso? Tá. A essência do raciocínio que eu queria passar aqui, que eu estava comentando, é o seguinte: o passivo tem natureza credora. O que significa crédito na contabilidade? E, de modo geral, também a gente pode aplicar esse raciocínio. O que significa débito, então? Aqui, ó. Eu comentei com vocês em aulas anteriores, hein? Crédito, débito. Crédito para o nosso normal, ele vai significar o quê? A origem. E o débito, em essência, significa o quê no lançamento contábil? O destino. De onde veio e para onde vai, não é? Crédito também, como vocês sabem, na linguagem mais econômica, ele significa confiança, né? Aqui, para nós, ele tem esse significado mais específico de origem, mas a ideia ainda é a mesma, né? Então, quando eu olho para um balanço e vejo meu passivo, eu entendo o seguinte: que todas as contas aqui são credoras porque é elas que dão origem ao meu ativo de alguma forma. Então,
transformo esse recurso, a origem dele normalmente vem do passivo. Como assim, professor? Na forma de fornecedores a pagar, eu estou usando o que é de outra pessoa. A mercadoria de outra empresa, que eu não paguei ainda, e estou trazendo isso para o meu patrimônio, conjunto de bens ali que eu tenho, né, nesse caso, e estou ativando aquela informação ou destinando aquele recurso na forma de um estoque de mercadorias. O estoque existiria se eu não tivesse os fornecedores a pagar, por exemplo? Nesse caso, não. A origem, de fato, é uma conta do passivo, são as obrigações. O patrimônio líquido é um exemplo muito claro disso. A empresa existiria se não houvesse capital social integralizado, principalmente? Ela não existiria. Não haveria origem do patrimônio da entidade, de modo geral. Se os sócios não resolvem criar a empresa, eu não tenho como fazer o patrimônio de uma entidade. O banco, ele só tem o primeiro lançamento ali, o primeiro dinheiro, digamos assim, nessa integralização de capital, porque, de fato, a origem é o dinheiro dos sócios, o capital social. É ele que dá origem ao saldo da conta bancária. E aí, muitas vezes, né, esse banco ele também vai ser, de fato, creditado, ou seja, vai ser a origem da operação, como, por exemplo, aqui embaixo. Mas a natureza da conta significa registrar isso. Significa entender que o passivo é o que dá origem ao nosso ativo. O ativo é para onde a gente joga ou aloca ali, organiza os recursos que a gente tem à nossa disposição para ter o retorno desejado. Então, o ativo ele sempre vai ser devedor, no sentido de dever mesmo, para as contas do passivo. Se não for passivo circulante, se não for passivo não circulante, vai ser passivo no sentido de patrimônio líquido, né, de obrigação para com os sócios. Então, todas as contas daqui sempre terão essas duas naturezas, né? E aí é o que dá justamente a ideia do débito e crédito que nós conhecemos e aplicamos hoje. Então, em essência, é basicamente por isso. Porque se você considera só esse primeiro lançamento capital social com o banco, que a gente vai efetuar logo a seguir, no balanço, enfim, na ideia do patrimônio da entidade, você já percebe que se não houvesse capital social, não haveria dinheiro no banco, não haveria o que se discutir em relação ao patrimônio da entidade, tá? E aí, assim, o esquema realmente, né, a ideia geral é entender que todas as contas do ativo vão ter natureza devedora, todas as contas do passivo têm natureza credora, salvo algumas exceções, que são os casos das redutoras, né? O que é um exemplo de uma conta redutora? Ela vai de um lado, mas ela tem outra natureza. A gente usa muito, né? Vocês estão praticando mais com essa continha aqui, ó, que leva justamente esse sinalzinho aqui, né? De redução. Porque a depreciação acumulada, ela vai de fato aumentar quando eu credito. Então, ela tem uma natureza credora. É a exceção à regra, né? Mas no balanço ela aparece dentro do meu ativo, junto lá com o imóvel, com o veículo, com os outros bens que eu tenho que sejam tangíveis. Enfim, nesse raciocínio, então, talvez aí a parte de receitas e despesas, né, possa também confundir um pouco, mas a despesa, ela é devedora e a receita, ela é credora, perdão, pelo mesmo princípio. Porque eu não teria como ter despesas se não houvessem receitas. Okay? O propósito, a essência da despesa é que eu gaste para obtenção de receita. Né? Então, eu vou ganhar dinheiro, enfim, receber recursos, ou a promessa desse recurso, se for um cliente a receber, por exemplo, a partir justamente dos gastos que eu realizo, né? Do conjunto de recursos que eu tenho que desembolsar ali como despesa. Então, todas elas terão natureza devedora, no caso da despesa, e todas as receitas terão natureza credora também. Se a gente fosse montar isso tudo numa coisa só, ficaria esse quadradinho aqui. Então, essas de um lado e essas do outro, onde eu vou partir daquele princípio normal que vocês já viram aí. Então, toda vez que eu tenho uma conta de natureza credora, eu preciso considerar o que o débito e o crédito fazem nela. Toda vez que eu tenho uma conta devedora, eu também preciso considerar e entender que a lógica está invertida. Né? Então, eu preciso tomar esse cuidado sempre que eu monto os meus razonetes. Bom, aí nós chegamos ao fato em si, ou a essência que eu comentava anteriormente, né, que é a lógica do ato administrativo gerar um fato que precisa alterar o patrimônio de uma das formas. Então, para entender essas alterações, foi porque eu montei
Foi para isso, né, que eu montei aqui os dois balanços, um do lado do outro. Então, assim como naquela aula anterior eu tinha explicado, caso vocês queiram de fato dominar isso, a ideia, o mais indicado é que você faça um balanço antes e um balanço depois para entender a natureza daquela operação, né? Para ver o quanto ela modifica ali o seu patrimônio líquido. Então, a gente vai considerar as variações dentro do patrimônio líquido para classificar um fato contábil, ok? O que significa dizer isso? Que eu vou ter, olha, antes da integralização do capital social, como era o patrimônio da minha entidade? Todo zerado. Depois da integralização do capital social, eu fui lá, fiz o débito e crédito no livro diário, fiz o débito e crédito no livro razão. Isso vai fazer com que eu monte um balanço nesse momento da seguinte forma. Eu vou ter, então, um capital social creditado, ou seja, aumentado, e um débito no banco, o banco debitado, aumentado também, no valor de R$100 mil, que é o que a gente registrou. E aí, se eu quero classificar o fato, eu vou considerar o seguinte: patrimônio líquido antes, aumentando aqui, patrimônio líquido depois. Primeiro questionamento: houve variação? Antes e depois. Mudou alguma coisa? Houve alteração? Teve, ué. Por que teve? Porque aumentou. Tava zero, agora tem 100 mil? Quem que estava zero? Patrimônio líquido. Isso. Toma só esse cuidado, porque aqui o exemplo que a gente está usando é o capital social, mas não necessariamente é só ele que faz essa modificação. Deixa só o meu Excel voltar aí, meu computador está travando. Mas em essência, por que eu estou perguntando isso? Vocês têm que tomar um cuidado e associar o fato com o patrimônio líquido. E aí volta e aplica inclusive aquela equaçãozinha lá, ativo menos passivo igual a PL. Tá? Então aqui no caso a gente está considerando sempre o patrimônio líquido, não somente o capital social. Então observados aí os elementos, eu vou chegar aos totais, inclusive compondo essa variação que a gente viu aí. Saiu de zero, foi para 100 mil, com o total do ativo, com o total do passivo. Como é que eu classifico, então, esse tipo de movimento ali, de alteração no meu patrimônio? Quando há uma troca, eu tenho um fato permutativo. E isto não vai necessariamente modificar o valor do meu patrimônio líquido. Agora, quando ele foi modificado, ou ele aumentou ou ele diminuiu. Neste caso, como vocês já disseram, eu tenho então um fato modificativo, ou seja, um fato que mudou para maior, para mais, né? Neste caso, de 0 para 100, 100 mil especificamente. Beleza? Então, a classificação do fato serve para que a gente entenda o que está acontecendo com o patrimônio líquido da entidade. Compra do veículo no valor de R$6 mil, sendo 20 mil à vista e o restante a ser pago em 90 dias. Qual que é a lógica por detrás desta operação? Eu tenho a aquisição de um imobilizado, então meu cérebro já tem que entender que eu vou ter depreciação. Segundo elemento, o tipo da operação que está acontecendo, se ela foi à vista, se ela foi a prazo, se ela está acontecendo das duas formas, para eu saber com qual conta que eu vou trabalhar. Então, a partir daí, a gente vai registrar primeiro o débito e crédito. Creditei aqui uma coisa chamada duplicata de veículo a pagar, porque eu não sei se foi um financiamento, eu não sei se foi um empréstimo, eu não sei sob quais condições exatas, tá? Mas quanto mais específico for, melhor. Né? Que aqui eu não queria trabalhar com os termos financiamento nem empréstimo, para a gente não ter que necessariamente, como eu disse anteriormente, trabalhar com juros por enquanto, né? Juros ativos e passivos, mas sim para conhecer ali a essência das principais contas. Então eu vou partir do mesmo pressuposto. Como é que eu sei o que eu debito, o que eu acredito? Eu vou observar. Ora, dentro dessa circunstância, o primeiro elemento que mais chama a atenção aqui é o próprio veículo. O que aconteceu com a conta veículo? Ela aumentou. E aí a conta veículo tem qual natureza? Devedora. Se ela aumentou, eu preciso debitá-la. Se eu fizer o inverso, eu estou tirando dinheiro de lá. Segunda parte, saiu o dinheiro do meu banco, né? O que aconteceu com o banco? Se foi um pagamento à vista, eu tinha dinheiro só no banco, eu não tenho caixa aqui nesse momento,
Então, ele diminuiu. Aí eu volto lá e olhando sempre o razonete em caso de dúvida. Se eu sei a natureza da conta, eu vou saber se eu preciso debitar ou se eu preciso creditar cada uma das continhas, cada um dos razonetes, tá? Então, nesse raciocínio aqui, é o livro razão aqui que eu não terminei de atualizar ainda, a gente teria o primeiro lançamento, aqui tá ok, aqui tá ok. No segundo, quanto que saiu do banco? Os 20% apenas. Então, R$6.000. Minutinho. 6 mil, 20%, R$1.200. Esses 1.200 somados ao que a gente ficou devendo, que são as duplicatas, né? Neste caso aqui para registrar uma conta a pagar, não específica, mas vinculada de certa forma ao veículo, eu vou considerar então cada uma dessas continhas. Agora, a natureza, eu tenho que imaginar se eu ainda tenho dúvida, se eu estou mais ou menos, não estou conseguindo pegar a linha de raciocínio, eu tenho que imaginar. Se eu fosse fazer o balanço, onde é que eu ia colocar essa conta? O veículo, ele é um bem, um direito ou uma obrigação? Ele é um bem, então ele faz parte do meu ativo. O banco, ele é um bem, um direito ou uma obrigação? Há quem diga que ele é um bem, há quem diga que ele é um direito. Nesse caso aqui, consideremos de toda forma que ele faz parte, sendo um ou sendo o outro, ele faz parte do nosso ativo também. Todas as contas que fazem parte do ativo no balanço têm natureza devedora. E o inverso é válido também para o duplicato a pagar, para contas a pagar do veículo, parcelas restantes, enfim, qualquer coisa que vocês queiram chamar. Trata-se então de uma obrigação. Se é uma obrigação, ele vai no passivo. Se vai no passivo, em essência, a natureza tem que ser credora. É isso que eu quero que vocês peguem a partir do exercício de hoje. E aí o tipo de conta é, todas as três vão no balanço? Sim. Tem alguma especificamente que não pode aparecer no balanço? Quem que nunca vai aparecer no balanço? Receita e despesa. O resto, 99,9% vão aparecer. A gente geralmente só não coloca aquilo que não tem movimento, mas ainda assim é possível colocar desde que tenha valor ou saldo zerado, para não permitir ali informações, né, interpretações equivocadas. Mas em regra, todas elas aqui neste caso vão para o balanço. E este fato, portanto, precisa ser analisado a partir da seguinte perspectiva. Passemos aqui, então, ao próximo balanço. Eu tenho lá, assim como terminou o anterior, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para pegar ele inteiro. Eu tinha um banco 100 mil, capital 100 mil, e aí eu vou ver o que aconteceu depois, após a compra do veículo. Então, o banco diminuiu, duplicatas a pagar aumentou, ou apareceu, o veículo aumentou também. Então, aqui eu tenho duas etapas a serem consideradas, né? Essa troca que eu faço e essa relevância em relação ao patrimônio. Então, o que aconteceu? Parte do dinheiro saiu daqui, do banco, parte do dinheiro ficou a pagar, ou saiu, né? A gente está usando o recurso de terceiros como fonte, como origem, nesse primeiro momento. E aí, em essência, tudo isso se transformou num veículo, no valor de R$6.000. E aí, vamos à grande questão. O meu patrimônio líquido foi modificado? Ou sim ou não? Eu olho para o balanço anterior, o saldo anterior, e olho para o novo balanço, antes da compra e depois da compra, e vou considerar se houve uma variação. Houve variação que modifique? Não. Então, se não houve variação que modifique para cima ou para baixo, eu tenho um fato permutativo. Mas o que faz com que seja considerado como um fato e não apenas um ato? Alterou-se, de forma geral, o patrimônio. Como assim, professor? Olha só a composição. O que eu tenho aqui, antes da compra, é o banco, e eu não tenho veículo, por exemplo. Eu não tenho nenhuma obrigação de curto prazo, que é o meu passivo circulante. Então, ele, de fato, o meu patrimônio, em essência, ele foi alterado, porque o saldo do banco diminuiu, o valor do veículo agora apareceu, ele aumentou, a duplicatas a pagar aqui aumentou também. Então, houve uma permuta, sendo que 1.200 saiu daqui, 4.800 saíram daqui, uma troca desse valor, desses dois valores, para os R$6.000, como a gente está vendo, né, para a forma de um bem ali, especificamente um veículo.
Então, existe uma alteração. Se existe uma alteração, né, a gente vai considerar que tipo de alteração é. E neste caso é uma permuta, ou seja, uma troca. Então, eu tenho aí um fato permutativo sendo classificado. O caso do imóvel vai ser muito parecido, né? Ele, apesar dele, eu acho que eu deixei inclusive os dois para poder comentar isso, porque aqui a gente tem uma operação à vista e a prazo, ou poderia ser só a prazo, e aqui a gente tem uma operação só à vista, né? Então, neste caso aqui, eu preciso considerar que a essência do tipo de fato é o mesmo. Existe novamente uma permuta. Tá? O que muda aqui é a natureza das contas que eu estou trabalhando. Né? Que aqui a gente chegou a trabalhar com uma conta credora, mas neste caso aqui não. À vista a gente está tirando do banco, então a natureza do banco continua sendo devedora do mesmo jeito. Tá? E aí ambas as contas são patrimoniais. Mas ele nada mais é do que essa permuta, né? Do que essa troca entre o saldo da minha conta bancária, esses 98 mil aqui, esse é o balanço antes, eles vão diminuir para 83 mil reais, para que haja ou passe a existir um patrimônio de 15 mil. Né? Então tem que ser exatamente a mesma diferença, a mesma troca de valores. Então tinha 98.800, diminuiu 15 mil, 83.800. Permutou, tirou daqui, de cima, colocou aqui embaixo. Transformou aquele recurso que era um dinheiro, né, um saldo em conta bancária, num bem materializado, num bem tangível. É só uma permuta. E aí eu vou para a grande questão. Qual era o patrimônio líquido antes? Qual vai ser o meu patrimônio líquido depois da operação? Houve alteração do patrimônio líquido? Neste caso, não houve. Então, na dúvida, eu vou sempre fazer essa continha aqui, ó. Fazer essa análise dessa forma, observando operação por operação. Né? Por que operação por operação? Para que eu entenda a natureza de cada uma delas. Se eu estou analisando o movimento inteiro e vou discutir só a variação do patrimônio líquido, aí é uma outra conversa. É outro tipo de análise. Aqui a gente só quer entender qual é o tipo de fato contábil que se relaciona com aquela operação. Então agora você já tem clareza para saber. Fiz a compra de um veículo à vista, fiz a compra de estoque à vista. Eu estou tirando de um lugar e colocando para o outro. Mas isso de alguma forma altera o meu patrimônio líquido? Não. Quando que eu vou ter essa alteração do meu patrimônio líquido? Quando eu trabalhar ou com receita ou com despesa. Então essa é a grande jogada aqui. E aí continua, né? Fizemos a compra de estoque, no caso aqui foi à vista mesmo, deixa eu ver. Compra de mercadorias para revenda, né? O imóvel também vai ter depreciação, por isso que eu deixei a vida útil aqui, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas basicamente aqui a compra é 4 mil reais com pagamento em 30 dias. E aí, na lógica, eu preciso classificar essas contas. Aqui está devedora, mas tem que ser credora. Fornecedores a pagar vai aonde? Vai no meu passivo. Então tem que ser credora. Ambos vão no balanço patrimonial, portanto, são contas do tipo patrimonial. E qual é o fato? Uma permuta. Eu crio uma obrigação para a empresa em troca de um direito ou de um bem, nesse caso é um bem, o estoque especificamente, e faço essa permuta ou essa troca ao longo do tempo. Alguma dúvida até aqui? Tá muito chato? Estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? Como é que tá? Tem horas que tá tão silêncio que parece que o meu Wi-Fi caiu aqui. Tá travando aí para vocês? Me deram o golpe, né? Tô Nós tá percebendo que vivo, eu... professor, nós tá vivo. Aham, vocês estavam... Estamos O aqui, que tá professor. passando na TV hoje? Netflix? Será? Vocês estão acompanhando mesmo? Mas falou que tá de boa. Tá. Falando também. Ok. Tá, então essas operações era só para ter certeza mesmo. Daqui a pouco eu vou fazer isso de novo, tá? Então deixa o volume no alto aí, pelo menos, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Então, antes da compra do estoque, como era o balanço, esse balanço aqui ele tem que ser, na nossa linha de raciocínio, né? Obviamente, ele tem que ser exatamente o mesmo balanço anterior, tá? Porque a gente está seguindo uma ordem cronológica aqui de fatores, né? De eventos. E aí, antes da compra do estoque,
né, o saldo bancário, o saldo de duplicatas ou de obrigações a curto prazo, e aí eu vou fazer a variação. Passo a ter um estoque, que antes era zero, surgem os 4.000, e eu preciso dar uma origem para isso. E, em essência, novamente, como eu dizia, não vai modificar o meu patrimônio líquido. De fato, não há alteração no meu patrimônio, nem para cima nem para baixo. Então, eu já classifico esse movimento, esse débito e crédito, como um fato permutativo. Na dúvida, faz a continha. Vai lá, observa o PL antes, observa o PL depois e classifica o fato de acordo com a natureza que ele possui. Aí depois a gente tem outra compra de mercadoria para revenda, no caso agora à vista, né? Então aí, aqui eu não comentei, mas é muito importante que vocês não esqueçam, tá? Fornecedores aqui. Como é que eu sei onde classificar? Eu não falei isso também lá atrás do veículo, que a gente comprou a prazo dentro de determinado período. O que eu tenho que considerar? Passivo circulante, curto prazo. O que é curto prazo para nós da contabilidade? Até 12 meses depois da data da minha demonstração. Qualquer que seja o dia que eu esteja fechando aquele balanço, tá? Então, neste caso aqui, o veículo, por exemplo, a gente tinha comprado para pagar esse compromisso em até 90 dias, né? Não falei aqui se são 3 parcelas e tal, mas eu considero o montante da dívida toda. Esse é o elemento crucial. Aí depois a gente organiza com mais detalhes essas informações, quantas parcelas são, como é que vai dar baixa nisso e tudo mais. Mas a regra, que é a essência da contabilidade, é o quê? A obrigação é de 90 dias. No caso aqui, o estoque foi comprado em 30 dias. Para a contabilidade, até os 360 dias depois da demonstração, que seria contando este prazo aqui, por exemplo, dia 15 de novembro em diante, né, até 12 meses depois, ou seja, ano de 2022, dezembro ali de 2022, para eu considerar alguma coisa como passivo não circulante, de longo prazo. O resto, tudo curto prazo. Fiz uma conta que vai vencer em 6 meses aqui. Estou falando do patrimônio de uma entidade, de uma pessoa jurídica? Sim. Então, nessa perspectiva, para seguir a metodologia contábil, a regra geral vai ser, a mais usual vai ser essa. Até 12 meses depois da data do balanço, da demonstração que seja, né? E aí, neste caso aqui, eu falo balanço porque é o que a gente está associando. Então, eu considero esse elemento. Até 12 meses, circulante, ou seja, curto prazo. Depois de 12 meses, exigível a longo prazo ou não circulante, né? Enfim, no caso do ativo não circulante ali também, o recebível de longo prazo, né? Enfim, os direitos a receber e etc. A gente tem várias circunstâncias. Então, a ideia, em essência, é tomar cuidado e fazer essa interpretação, porque isso tem que ficar claro para vocês, tá? Tem que saber fazer essa leitura de 90 dias, de 60, e saber se isso é passivo circulante, se isso é passivo não circulante, o que quer que seja, de acordo com a classificação. Tá, então, retomando ali o débito e crédito, a compra à vista, como eu dizia, é muito semelhante à compra a prazo na perspectiva do resultado patrimonial, né, da modificação ou alteração do patrimônio. Aqui, no caso, a gente considera os mesmos elementos, aumentou o saldo do estoque, de 4, ele vai passar para 6.000, e a diferença, ao invés de eu aumentar também o fornecedor, é que eu vou tirar um pouco desse dinheiro, esses recursos, esses R$2.000 vão ser à vista, portanto, vão sair do banco. Então, ele diminui, mas eu apenas tirei 2.000 de cima e coloquei para baixo. E aí, para efeitos de patrimônio líquido, não há qualquer tipo de modificação nesse momento, mais uma vez. Então, os fatos modificativos, eles são mais raros, porque eles necessariamente vão ter que envolver uma receita ou uma despesa. Eles vão ter que trabalhar com uma operação de venda, o registro ali de uma despesa de qualquer natureza, né? Seja ela uma despesa relacionada à própria venda, uma despesa relacionada ali à gestão, à operação do negócio, a despesa com depreciação, que a gente está usando bastante, enfim. Tá? Então, é importante tomar esse cuidado. Até aqui, fato permutativo, que vai ser a grande maioria. O que acontece com o patrimônio da entidade é isso. Ele aumenta, ele troca, ele vai se modificando, ele vai evoluindo ao longo do tempo. Mas na maior parte das vezes é essa permuta que acontece. Quando chega o final do exercício, que a gente apura o resultado, é que de fato existe ali, então, essa relação de modificar para aumentar ou modificar para diminuir. Aí vem o contador e faz a análise em cima do que aconteceu no período. Chegamos aqui, então, à parte da venda. E aí, mais uma vez, né, aqui, por exemplo, olha, venda de toda a mercadoria no valor de 20.000, sendo 30 à vista, né, e o restante
a receber em 6 parcelas com intervalo de 30 dias cada. 6 vezes 30, eu vou ter um intervalo total de 180 dias. Eu já tenho que raciocinar na minha perspectiva. Isso é circulante ou não circulante? Eu tenho que trabalhar isso como circulante, porque nesses 180 dias aí eu ainda estou dentro daquele prazo de até 12 meses depois da minha demonstração contábil. Bom, aí eu faço então o registro pelo meio do débito e crédito, considerando os mesmos elementos. Vamos lá. Se tem à vista, o dinheiro vai ser guardado aonde? Vai ser guardado no meu banco. Natureza devedora. Se tem uma parte a prazo, eu calculo a diferença. E é aqui que eu tinha anotado, sublinhado para não me esquecer e deixar passar batido. Contas ou clientes a receber. Como é que eu sei se isso é curto ou longo prazo? Justamente pelo período que eu estou analisando. Né? Então, eu considero esse elemento como ativo circulante. Se ele está no ativo, ele tem natureza devedora. Se ele tem natureza devedora, ele faz parte aqui também, pelo nosso raciocínio, de uma conta do balanço patrimonial. E aí eu vou trabalhar com o crédito receita. Aumentou ou diminuiu a receita? Aumentou. Se eu estou aumentando uma conta cuja natureza seja credora, eu estou fazendo um crédito nela. Então é aquele princípio que a gente viu anteriormente. Crédito aumenta, débito diminui. Quem? As contas credoras, né? Em plural aí. Quem são as contas credoras? Qualquer conta do passivo ou as contas de resultado. E o inverso, mais uma vez, vai ser válido também. Débito aumenta, crédito diminui. Quem? As contas devedoras. Quem são as contas devedoras? Todas as contas do ativo, com exceção das redutoras, né? Aí no caso, que a gente já usou, e as despesas. Então, o raciocínio tem que ser sempre esse. Crédito, receita com venda de mercadoria, tipo a natureza da conta, né? Credora, tipo conta de resultado, porque receita não vai no balanço. E aí eu considero esse elemento para fazer os lançamentos. Como é que a gente chega nessa conclusão de que o fato aqui ele é misto? Vamos dar uma olhada lá. Deixa eu abrir aqui o balanço, antes da venda e depois da venda. Essa aqui. Então, como é que estava o nosso balanço anteriormente? Ó, capital social continuava os 100 mil, portanto, o patrimônio líquido até agora não tinha sido mais alterado. E aí, o que aconteceu? A gente creditou a receita. Se fosse, tá? Isso aqui vocês nunca vão ver num balanço. Então, uma receita dentro do patrimônio líquido. É que ela já está lá. Só que a gente não coloca ela sozinha nunca. Primeiro eu tenho que apurar receita e despesa e chamar isso depois, inclusive, de apuração de resultado, para daí verificar e identificar isso como uma coisa chamada lucros ou prejuízos acumulados. Às vezes também acontece de chamar de resultados acumulados, não tem problema. Mas eu estou fazendo passo a passo, então, operação por operação. Se eu fosse encaixar essa receita em uma das bases ali, onde é que eu encaixaria essa receita? Ela viria justamente aonde o lucro vai, junto ali do meu patrimônio líquido. Então, neste momento aqui, a gente tem, primeiro, um fato modificativo aumentativo, que é a própria receita, aumentou o patrimônio da entidade, e aí, em essência, a gente precisa considerar uma permuta, né? Eu troco uma coisa pela outra. Então, a partir daí, existem algumas variações. Como vocês podem ver aqui, o total do ativo, ele é diferente dos saldos anteriores, total do ativo e do passivo. Então, isto indica que houve uma alteração de composição. Como é que estava ali o meu banco? Olha a diferença. Banco antes, banco depois da venda. Como é que estava ali meu estoque? Como é que estava ali o clientes a receber que eu não tenho aqui? É como se ele tivesse zerado, né? Clientes a receber. Saiu de 0, subiu para 14 mil. Então, existe aí uma alteração. Por isso, a gente vai classificar ele como permutativo. E, ao mesmo tempo, ele modificou o nosso patrimônio líquido. E aí, na dúvida, você vai fazer aquela comparação. Saiu de 100 mil UPL para 120 mil. A variação é de 20 mil positiva ou aumentando, então eu tenho, portanto, um fato modificativo também. Se eu tenho os dois ao mesmo tempo, eu tenho logo um fato misto. Essa é a essência do lançamento que a gente está registrando. E aí continua. Ok, aqui alguma dúvida sobre a receita, sobre a venda? Alguma curiosidade aí, algo que não deu para entender, que não está muito claro?
ao golpe de novo. Eu tenho que ficar de olho em vocês, né? Tem que começar a fazer chamada de 40 em 40 minutos. Nada? Nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Ah, tá meio complicadinho, professor. Qual parte? Aqui não é acostumado a fazer assim. Mas vocês fazem débito e crédito, não fazem? Faz, mas tudo de uma vez você Você faz perguntou muita passo a informação passo desse jeito, agora, nós né? nunca viu. Tá, então é para que vocês entendam de fato que é por isso que vocês fazem na forma como vocês fazem. É daqui que vem a base teórica. Como é que eu vou dizer assim? Vocês gostariam de tirar 10 em qualquer prova? Sem muita dificuldade, vamos colocar assim? Tipo, se alguém chegasse e falasse assim, olha, eu tenho aqui para vocês onde você pode extrair todas as respostas da prova, vamos colocar assim. Esse é o livro que o professor usa, por exemplo. Vocês iriam atrás desse conteúdo para se preparar, para se embasar? Vocês acham que isso é uma boa ideia? Vou ver aqui. Ou não? Pois é, eu ainda não entendi o que o silêncio significa. Se é o meu Wi-Fi ou se vocês só estão com vergonha. Não, Leis, mas se fosse permitido, não é nenhum problema isso. Não pensa como uma coisa errada. Eu quero dizer assim, se vocês tivessem acesso à fonte de conhecimento. Agora que eu entendi a piada. Tem um delay aqui no meu. Iria, não iria? Não faz sentido você ir direto para a essência, para a fonte, para poder entender isso e de fato dominar? Porque um dia vocês vão dar aula disso. E não pensa que aula é em sala, não. Não é só esse caminho, não. Você vai trabalhar com isso, vai mexer com isso, vai ter que explicar isso para alguém. Né? 5 minutos de conversa que você tem que explicar o que é ativo e passivo para qualquer um da sua família. Né? Você está explicando ali, como que eu associo contabilidade com o extrato bancário, com outras coisas. Você está falando do que você está estudando, né? Falando de legislação e tudo mais. Então, a base, a essência do raciocínio que vocês fazem lá com o débito e crédito vem daqui. E é a partir disso aqui que os professores vão justamente analisar se vocês estão fazendo corretamente ou não. É a partir disso aqui que a gente identifica se o livro diário está de fato correto. Seguindo esse preceito, como é que eu vou saber se essa era a hora de aumentar ou diminuir a receita, ou de creditar ou de debitar? Eu vou partir da natureza dela. Eu vou identificar a natureza e vou ver o que eu quero que aconteça com ela. A receita aumentou? Aumentou. Então, a natureza é credora. Para aumentar uma conta credora, o que eu tenho que fazer? Creditar. E o inverso para o banco? Natureza devedora. Para aumentar o saldo da conta bancária, eu recebi dinheiro, eu guardei no banco. Para aumentar o saldo da conta bancária, eu tenho que debitar. Né? E é assim para todas as outras contas. É que normalmente, de fato, a gente só faz até aqui, né? Então, o fato da gente praticar até aqui, às vezes, limita um pouquinho, deixa essa parte meio de lado, e aí você se acostuma só a decorar os débitos e créditos, e não a raciocinar sobre o tipo de operação. Muito menos para ver o efeito que ela causa no patrimônio, para daí conseguir julgar ou avaliar ali se você está fazendo corretamente ou não, tá? Então tem que tomar cuidado com essa decoreba, porque assim, vocês não serão necessariamente as pessoas que vão só fazer o débito e crédito. Muito provavelmente vocês serão as pessoas que vão ter que estruturar e parametrizar um sistema para ele entender isso. Para ele saber o que é o débito e o que é o crédito, onde que a conta vai, se ela é de natureza devedora, se ela é de natureza credora, o que tem que acontecer quando debita, quando acredita, enfim. Né? Se ela é patrimonial, se ela é de resultado, neste caso aqui, e assim sucessivamente. Então, vocês vão ter que, de fato, apresentar esse nível de conhecimento mais técnico, mais avançado, né? Enfim. E aí, no caso da venda aqui, a gente tem a segunda etapa, né? Eu separo por uma questão meio de controle, eu acho mais fácil fazer assim, que é a parte da baixa do estoque. Alguns dos colegas que mandaram, desculpem, eu vi lá que, inclusive, pularam essa parte, tá? Eu não sei se só passou batido ou não sabia como fazer e tal. Dá uma olhadinha lá nos que já mandaram as atividades, porque dos que eu tinha visto lá, estava 100, tá?
Então, aí qualquer coisa me procure se tiver dúvida específica, eu já converso agora também, não tem problema. O que é a baixa do estoque? Ela nada mais é do que esse momento em que a gente faz o registro da ocorrência de uma despesa, tendo como contrapartida a saída ou a diminuição do nosso estoque físico, justamente para haver um controle em relação ao que está acontecendo com o nosso estoque físico. Então, pela natureza das contas, o CMV é o quê? Ele é uma despesa. Se ele é uma despesa, ele tem natureza devedora. É uma conta de resultado. Em contrapartida, eu tenho um crédito com o estoque, uma diminuição de uma conta cuja natureza também é devedora, mas eu quero diminuir o meu estoque, né? Então, na dúvida, vocês sempre vão olhar para esse esqueminha aqui. Tipo da conta, natureza devedora. Ao invés de banco, é só trocar aqui, ó. A gente está falando agora do estoque. Eu estou aumentando ou diminuindo o meu estoque? Eu estou diminuindo. Então, eu tenho que fazer o que com o estoque? Eu tenho que creditar. Nesse caso específico, nessa operação específica, nesse 5.2 que eu estou falando aqui, tá? Sempre vou ter que fazer esse raciocínio. O inverso, com o CMV ali, por exemplo. Qual é a natureza do CMV? Ele é uma despesa, conta devedora. O que aconteceu? Ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou. CMV não existia. Vejam, o que é CMV? É custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida não existe se a mercadoria não for vendida. Até então ele era zero. Em essência, ele foi criado agora, né? Justamente porque a gente fez a venda da mercadoria. Então aqui embaixo eu deixei separado a operação dele também, tá? Tá com a receita aqui, mais uma vez, né? Prestem bem atenção. Vocês nunca vão me colocar, pelo amor de Deus, nunca vão me colocar um balanço com essa expressão aqui, receita. Ah, fechei o balanço, professor. Ah, o professor Roberto lá falou que dá para colocar. Não. A gente nunca vai colocar isso aqui. Eu só desmembrei essas operações para vocês entenderem o fechamento do raciocínio depois. Tá? Isso aqui vai virar e tem que virar uma conta de resultado acumulado, ou de lucro, de prejuízo. Tudo bem usar esses termos, mas nunca coloca só receita ou só despesa se foi prejuízo, porque aí está errado de fato. Essas contas de receita e despesa só podem aparecer com essas nomenclaturas na nossa DRE, tá bom? Então não esqueçam desse detalhe. Antes e o depois. Vamos dar uma olhada, deixa eu diminuir aqui que fica melhor. Vamos dar uma olhada aqui no que acontece depois do CMV, olha só. É como se ele viesse juntinho com a minha receita. E os dois juntos vão virar o quê, no fim das contas? Resultado. Então eu tenho a receita em cima e o meu CMV embaixo. E ele vem justamente para diminuir quem? O meu patrimônio líquido. Antes era 100 mil, aumentou 20 mil, agora está diminuindo 6 mil. Então, se houve variação do patrimônio líquido, eu já sei que é um fato modificativo. Se ele diminuiu, eu sei que é um fato modificativo ou diminutivo. E o que mais que aconteceu? Houve alguma alteração com os meus totais, com o meu balanço de modo geral? Olha só, 122, 128. O que aconteceu de diferente? Eu tive uma alteração, deixar aqui, em quem? No meu, estoque. Estão conseguindo enxergar o que eu quero dizer? Isto aqui, ó, acho que não vai dar para deixar melhor do que isso, tá? Mas aqui vocês sabem que no cantinho esquerdo é o estoque. Saiu de 6 mil, foi para zero. Houve alteração no patrimônio da entidade como um todo? Houve. Então, ele de fato é um fato permutativo. Houve variação no sentido de modificar o patrimônio líquido? Houve também. Para mais ou para menos? Para cima ou para baixo? Aumentou ou diminuiu? O patrimônio líquido diminuiu, porque agora eu estou registrando e trazendo essa despesa. E aí, efetivamente, eu vou considerar isso como um fato misto. Essa seria a lógica. É claro que tudo isso acontece num processo só, correto, né? O ideal. Aqui eu só fiz operação por operação para a gente imaginar e visualizar isso, modificando ali os balanços ao longo do tempo. Tá dando para entender? Ficou claro aí? Conseguiram pegar o raciocínio, a linha de raciocínio? A proibição, que eu falei também para nunca me fazer um balanço com a expressão receita aqui, por exemplo.
tranquilo, né? Para vocês entenderem. Não, essa parte da receita no balanço, sim, mas essas outras informações ficou bastante Tá coisa. muito? É. Tá. E o que vocês conseguiram entender até agora? Eu entendi essa parte do balanço, né, da classificação das contas do lado do débito e crédito lá no balanço, né? Do ativo e passivo, né? Que é credor e devedor. Essa parte da receita, né? Ser uma conta de resultado também, né? Por exemplo, uma venda de uma mercadoria, alguma coisa assim, né? E essa parte da origem Aqui? a origem e o destino, né? Que é o débito e o crédito. Isso. A única coisa que eu estou fazendo Porque de juntou diferente... tudo de uma vez só, aí Isso, exato. Eu estou colocando tudo junto numa coisa só. Até porque, só complementando aí, Zé, a gente tem que entender o seguinte: quando você só faz essa parte aqui, ó, só esse lançamento aqui de débito e crédito, você está fazendo tudo isso aqui. A gente só não fala, não coloca, não escreve. Só que aí é que tá o detalhe. Às vezes a galera vai ter dificuldade de fazer essa parte aqui porque não decorou, por exemplo. Qual é o outro caminho? Qual é a outra via além do decorar? É entender. E aí é que vem justamente os pormenores. Eu tenho que entender a natureza, eu tenho que entender o tipo, tenho que entender o que eu quero que aconteça com cada conta, para daí identificar qual é o fato que está acontecendo ali em relação, né, em específico, ao patrimônio líquido da entidade. E lembrar que toda vez que eu estou fazendo ainda no começo lá, eu estou fazendo aqui o primeiro lançamento, débito e crédito, livro diário, eu já estou modificando de alguma forma o meu patrimônio. A expressão mais correta não seria modificando, mas alterando, né? Eu já estou, de alguma forma, criando algum efeito lá na frente no meu balanço. Então, não é porque eu faço uma planilha de livro diário, uma folha do caderno de livro diário, depois outra folha livro razão, outra folha balanço, que são coisas separadas. Essa é a grande ideia aqui, é que a gente consiga saber que tudo isso é uma coisa só. E todas essas informações diferentes vão, de fato, partir da mesma base, que é isso que você comentou. O principal é isso mesmo, é entender essa lógica aqui, esses dois elementos, saber colocar isso em prática a partir dessa linha de raciocínio. E aí vai acostumando, vai criando, né, o conjunto de informações aí necessários para poder fazer a leitura das operações. Chega uma hora que vocês vão olhar débito e crédito e vão falar, isso aqui eu sei o que é. Tanto pelo uso cotidiano ali, pela várias vezes ter feito, ter trabalhado exercícios e tudo mais, mas também pelo próprio raciocínio lógico. Até para saber, né, qual caminho, qual forma, de que maneira executar alguma espécie de lançamento. Beleza? Os demais aí querem ajudar a gente? Que tá? O que vocês estão achando aí? Malan não escreveu mais nada, Laís também não. Tô achando que vocês estão com vontade de desistir por hoje. Vou começar a fazer chamada. Só para dar uma animada, só para dar uma... Sabe, aquele ânimo de espírito, assim? Que o aluno volte e meia precisa. Matheus, tá por aí ainda? Maria, Daiane, Beatriz? Eu tô, Estamos aqui. professor. Viu como é que é a chamada? O que vocês estão achando? Me fala. Quero ouvir vocês. Tá muito difícil? Tá... Sejam sinceros. Eu tô igual o José. Muita informação. Deu uma embaralhada porque você fez tudo ao mesmo tempo, né? Nós acostumados a fazer um de cada vez, aí deu uma embaralhadinha. Tá. Então quer dizer que vocês vão assistir e reassistir essa aula várias vezes, né? Mas vocês vão praticar, tem vários exercícios. A gente tem aí pelo menos mais umas 4 aulas. Ah, tá. Desconectou aqui, mas vai conectar. Doutor, eu vou fazer esse exercício, né? Aí vou mandar, mas o senhor vai pôr essa planilha amanhã para a gente ver? Vou colocar hoje já, tá? Ah, tá, porque eu vou fazer esse exercício agora, né? Depois da aula. Isso. E vou ver, vou fazer do jeito que eu entendi. Se ficar errado, tô certo. Mas Depois esse é eu o... vou acompanhar ela e vou ver onde eu errei.
Exato, aí depois você vai filtrando e fala, opa, isso aqui passou batido, ou então isso aqui eu acho que é diferente. Aí você me traz a situação, inclusive, para a gente poder conversar. Tá? E isso é muito importante, que daí vocês criam essa capacidade de pensar sobre os lançamentos, né? E não somente fazer o débito e crédito como a gente se acostuma. Tá, então, deixa eu só concluir a linha de Não, é raciocínio porque aqui. a gente nunca fez um exercício tão completo, né? Aí igual embaralhou agora tudo aqui, que até o que eu tinha aprendido eu embaralhei, mas aí depois que a gente fazer umas 2 vezes, pode ser que. É tranquilo que você vai ver que é porque talvez eu esteja resolvendo, tá? Mas é igual você falou, a hora que você sentar para fazer, você vai ver que é a mesma coisa, tá? É só aí, imagina, ó, o jeito de resolver aqui seria mais ou menos esse aqui, ó. Voltando. Eu vou lá e vou fazer o débito e crédito, beleza. O que é uma despesa com depreciação? É uma despesa. Se é uma despesa, qual é a natureza dessa conta? Eu venho aqui e registro que ela é devedora. Essa conta, ela vai no balanço? Não. Nenhuma despesa e nenhuma receita deveriam ser apresentadas, né? Salvo se houver a transformação, que é o que a gente chama de ARE, por conta transitória, elas não vão para o balanço. Então, ela é uma conta de resultado. Pronto. Resolvi a primeira linha. Segunda linha, depreciação acumulada. Neste caso aqui, ela vai em qual lado do balanço? Eu já sei que é uma conta patrimonial. Por que patrimonial? Porque vai no balanço patrimonial. Aqui também vai ficar patrimonial. As duas são a mesma. Como é que eu sei a natureza da conta? Ela vai no ativo, deveria ter natureza devedora. Mas o que ela causa no ativo quando a gente bota lá depreciação acumulada com esse sinalzinho de Ela menos? diminui, né? Então, ela tem a mesma natureza do resto? Não, ela tem a natureza contrária, credora, que é a exceção à regra. Mas aqui em cima, por exemplo, o estoque, como é que eu ia saber? Mesmo raciocínio. Ó. Primeira pergunta, vai no balanço ou vai na DRE? Vai no balanço. Por que vai no balanço o estoque? Porque ele é um bem. O que é um bem na contabilidade? É um ativo. Bens e direitos de um lado, obrigações de outro. Então, a partir desse raciocínio, natureza do estoque vai aonde? Vai no ativo ou vai no passivo? Vai no ativo. Natureza devedora. E aí, para executar o raciocínio do fato, é um pouquinho mais complexo, de verdade, né? A gente precisa prestar bastante atenção. Eu recomendei em aula anterior que vocês fizessem esse processo que eu estou ilustrando aqui, que é fazer essa movimentação. Balanço antes, balanço depois. Só que dá muito trabalho, tá? Eu não quero que vocês façam sempre isso, mas que vocês associem na medida do possível com o tipo da operação que está acontecendo para visualizar. Existe uma mecânica, uma fórmula, né, uma regra, que é aquele joguinho de sinais que a gente faz. Só que aí, às vezes, aquele joguinho de sinais eu tenho a impressão que ele confunde muito mais do que resolve também. Então, eu estou evitando ele por enquanto aqui. Lá na frente pode ser que a gente use como referência. Mas aí vocês já vão ter visto exemplos práticos, então eu acho que fica mais fácil. Antes da depreciação, depois da depreciação. Balanço antes, balanço depois. O que é a depreciação que eu estou falando? É esse lançamento 6 aqui. Eu já fiz o débito e crédito, vou jogar no razão, vou fazer o balanço para poder ir atualizando. Eu só não estou fazendo os razonetes aqui porque dá mais trabalho ainda, né? Então ia ficar mais extenso ainda. Mas efetivamente aqui, o que modificou? Olha, ele vem para o que eu chamo de lucro acumulado, ou enfim, junto com as outras receitas e outras despesas. É que a partir daqui eu já fiz a modificação da nomenclatura, né? Que eu acho que eu me adiantei um pouquinho na expressão anterior lá, mas foi só para ter certeza que vocês estavam entendendo. Eu tinha a receita, eu tinha o CMV, e agora eu vou lançar outra despesa aqui. Né? Que em essência, eles, na verdade, eles vão estar embutidos, é isso que eu quero que vocês entendam aí. As receitas, as despesas de qualquer natureza aqui, o CMV, a despesa com depreciação, enfim, a despesa geral, a despesa com aluguel, a despesa até financeira, elas vão, de uma forma ou de outra, alterar o nosso lucro. Então, isso tudo é demonstrado numa conta chamada de lucro, que é receita menos despesas igual a um resultado. Né? Igual a positivo é o lucro, negativo é o prejuízo. Então, a partir desse raciocínio, é como se ela viesse aqui embaixo também. 150, né, que é a soma das duas lá, que a gente calculou,
Como é que eu sei? Considero a vida útil, 60 meses para o veículo. Mas essa aí tá a depreciação acumulada do veículo e de outra coisa, né? Aqui é do Isso aí eu imóvel. fiquei confuso agora, não estava entendendo isso aí. Do imóvel, desculpa. Só estava digitado errado aqui. Mas é para ser essa aqui, ó. Ah, tá, porque eu fiquei agora, estava olhando ali e falei, mas... Não, é do imóvel mesmo. Isso, calculou, eu não estava É entendendo. que, aqui, ó, C17, eu considerei o valor do imóvel aqui em cima, tá vendo? Eu considerei os 15 mil dividido por 300 meses, que seria a vida útil. Opa, passei, desculpa. Dividido pela vida útil dele, né? Eu sei que o imóvel ele tem 25 anos, vezes 12, 300 meses. Então, se eu comprei ele por 15 mil, quanto que ele se desgasta todo mês? R$50. Então, ele tem um desgaste natural de R$50, mas é do imóvel mesmo, tá bom? Só que o resto tá certo, natureza credora, patrimonial aqui, de fato. E aí, o que aconteceu com esse balanço? Primeiro elemento que eu vou avaliar, houve variação do patrimônio líquido. Olha só, a gente começa com 114, que é o mesmo que deveria estar aqui com a operação anterior, estão vendo? O que é o 114? É o 100 mais o 20 menos o 6. Né? 100 mais 20 mil de receita, menos 6 de CMV. Até agora a gente chegou a 114 mil. A partir do momento que eu lanço a depreciação, eu estou lançando ela desses... Só ajeitar aqui. Eu estou lançando ela desse lado, as duas, e a contrapartida está vindo para cá, de uma forma ou de outra. Ela está vindo aqui no balanço, só que ela não aparece com esse nome, despesa com depreciação. Ela aparece sob o nome de lucro acumulado. Isso vai acontecer lá no fechamento do meu exercício, né? Que é o último lançamento que geralmente a gente faz, de lucros acumulados. Então, aqui, a partir desse princípio, eu considero, mudou o patrimônio líquido? De 114 baixou para 850, eu já sei que mudou. Modificou e diminuiu. Então, é modificativo, diminutivo. Houve a alteração de composição? Por exemplo, ativo não circulante era 21 até então. Agora ele é de 20.850. Mudou? Alterou? Alterou. Tanto é que os totais estão aqui para provar isso. Total do ativo, depois, agora, total do ativo antes. 122.800. Então, houve ali a alteração. Qual é o fato que eu tenho? Ele vai ser permutativo e modificativo diminutivo. E eu estou colocando isso entre parênteses, porque quando a gente... Opa, aqui ficou um A. Quando a gente tem os dois juntos, a gente tem um tipo de fato chamado de misto. Assim fica mais visível. Certo? Então, essas classificações eu parti desse raciocínio. Tem que fazer o balanço? Nem precisa, só que você tem que ser capaz de visualizar essas alterações, onde é que vai cada conta, fazer essa análise de cabeça. Então, aqui eu só estou desenhando, né? Tentando tornar isso um pouco mais prático. E aí eu continuo com os lançamentos. Não tem mais operação, né? Aqui eu coloquei registrar a depreciação, que a gente já fez, considerando o período de 30 dias, que seria um mês, né? A gente já fez o lançamento na parte 6 ali anterior. E agora, a apuração do resultado. Seria a letra H. O que é a apuração do resultado? Diminuição de receitas e despesas, porque essas contas trabalham com a competência, né? Eu preciso zerar durante o período. Então, antes da RE, no caso da receita, eu teria lá a minha continha de receita, lembra? 20 mil. O que vai acontecer com ela agora, depois? Ó? Eu vou zerar. Eu estou zerando a minha conta de receita. Mas como assim? Sumiu? Não. Eu estou jogando para uma coisa chamada RE. Então, se vocês observarem, a RE é uma das poucas contas, né, que a gente usa geralmente, que vão ter uma natureza relativamente confusa, porque elas podem ser devedoras e credoras ao mesmo tempo. Elas também são chamadas de contas transitórias, né, as contas de apuração de resultado. Por quê? Porque elas possuem a natureza de acordo com o saldo. Elas variam e trabalham das duas formas. Justamente porque a proposta delas é jogar tanto o crédito quanto o débito
toda a movimentação e dali tirar ou extrair um resultado. Então, a partir desse preceito, se a gente fosse imaginar o que isso causa dentro do patrimônio e do balanço, seria como se eu tirasse os 20 daqui e jogasse para uma outra continha. Mas para efeitos de análise aqui, o que está acontecendo? Olha só, eu estou apenas permutando, trocando. Saiu de cima, foi lá para baixo, saiu daqui e veio para cá. Mas não há alteração dentro do meu patrimônio nesse momento. Isto porque a gente vem fazendo operação por operação, ok? Então, entendendo que a receita ela já foi registrada, então é como se ela já tivesse no patrimônio. Professor, mas se eu levar pela linha de raciocínio de que eu faço débito e crédito, faço lá o livro diário, razão, e aí apuro o balancete, depois jogo para o balanço, depois faço a DRE. A receita, em que momento ela vai aparecer de fato? Que ela vai ser vista? Só quando eu fizer a RE. Né? Então, em regra, normalmente a gente só visualiza isso na hora de fazer o balanço quando a gente apura o lucro ou o prejuízo. Então, eu poderia, por exemplo, também interpretar esse fato como assim, da mesma forma que a gente interpretou quando eu registrei a receita lá anteriormente. Tá? Então, é possível de se compreender ele dessa forma também. O mesmo vai acontecer com as despesas, que eu coloquei aqui que eles são permutativos por causa disso. Tá? Então, aqui no caso, lançamento 8, eu vou zerar as minhas contas de despesa, CMV e despesa com depreciação, que é o que a gente tem, e vou chamar isso de fato permutativo. Por quê? Eu estou aqui para baixo, passando rapidinho. Aqui, né, a análise, tá? E logo em seguida as despesas. Como é que estava antes, ó? Tinha saído daqui e veio para cá. Beleza, vamos agora zerar as despesas. Zerei o CMV, zerei a despesa com depreciação, mas ao mesmo tempo trouxe isso para uma continha chamada despesas. Né? Então, de certa forma, continua lá. Só houve essa permuta, essa troca, como se fosse de uma conta. E aí, como a gente faz isso direto, né, nem a RE não aparece no balanço, é difícil enxergar essas etapas uma a uma. Geralmente a gente só entende se houve lucro ou se houve prejuízo. Já vai para o momento final do processo. Né? E aí tem que praticar bastante esse processo para entender por que houve lucro e por que houve prejuízo. E aí o último lançamento, também vou terminar de fazer a movimentação com a RE aqui, zerando ela, debitando ela, né, neste caso, para efetivamente apurar se houve um lucro ou prejuízo. Tá aqui, então, antes, tá? Receitas e despesas, né? Capital social continua o mesmo, o resto não mexeu, enfim. E aí, efetivamente, eu vou ter um último lançamento, que seria zerar esses dois e descobrir se houve, nesse caso aqui, um lucro ou prejuízo. Né? O roxo aqui ficou meio mais ou menos. Houve, nesse exemplo aqui nosso, né, um lucro neste caso. 20 mil de receita, menos 6 mil do CMV, menos 150, zero ali. 20 mil, menos 6 mil, menos 150. Eu fico com um lucro de 13.850 nesse momento. Houve aqui, de novo, variação do meu patrimônio líquido nesse último lançamento. Quanto que era antes, quanto que era depois, olha aqui. Patrimônio líquido antes do lucro ou prejuízo, 113.850. Patrimônio líquido depois do lucro ou prejuízo, de feito o lançamento, mesmo valor. Então, para efeitos de análise de todos os lançamentos, isso aqui ainda é um fato permutativo, né, de raciocínio, e continua dessa forma. E aí eu fechei todas as etapas, né? Cheguei ao último e final lançamento aí, efetivamente. Mas, assim, a dinâmica aqui é para que vocês pudessem entender que cada operação que eu escrevo pelo livro diário, pelo livro Razão, eu estou escrevendo também, efetivamente, aí pelo meu livro Balancete ou ainda, né, no caso, pelo meu balanço patrimonial. E para saber se é um fato modificativo, se ele é permutativo, se ele aumenta, se ele diminui ou se ele é misto, eu tenho que levar em conta qual é o efeito que aquilo causa, que aquela circunstância causa dentro do meu patrimônio líquido. Então, se vocês olharem depois essa planilha com calma, vocês vão ver
todas as operações, o antes, o depois e assim sucessivamente. Isso combinado com a leitura do exercício, combinado com o débito e crédito, deve gerar para vocês, né, um pouquinho de confusão no início, tudo bem, mas aí com a prática vocês vão vendo cada um dos lançamentos para justamente dominar essa mecânica e não ter mais dúvida e sempre conseguir fazer uma linha de raciocínio que te ajude a chegar a uma conclusão. Ah, como que eu debito e credito essa operação? Qual é a operação? Qual é o raciocínio? Aí você consegue fazer justamente com essas ferramentas. Natureza da conta, tipo, né, se é patrimonial de resultado, e o que é que tem que acontecer com o patrimônio líquido naquela circunstância. Né? Se ele vai aumentar, se ele vai diminuir, se ele só vai trocar a composição, o jeito, a forma, e aí efetivamente vocês vão conseguir fazer o débito e crédito sem qualquer resquício de dúvida. Outro jeito, e o jeito mais fácil, mais usual que a gente conhece, é decorar todos os lançamentos. E torcer para nunca na vida aparecer uma conta, um plano de contas diferente daquele que você estudou. Né? Aí, infelizmente, tem gente que prefere dessa forma, mas eu entendo que isso seja um caminho para começar. Agora, depois que você está avançando, que você sai aí dos semestres iniciais, você tem que ter essa capacidade de focar ali a área que você quer e aprofundar esse nível de conhecimento. Ok? Alguma dúvida? Faz aí um resumo para nós, Daiane. Ai, professor. Assim, quando eu fui fazer a atividade, eu fui fazendo igual o professor falou. Nossa, eu acho que eu demorei umas 5 horas para fazer esse exercício. Porque a hora que eu ia fazer as contas baterem, já não estava mais batendo. Acho que eu já estava ficando até cansada de tanto ver. Mas aí no final eu consegui fazer bater. Só que eu tinha ficado confusa naquela parte do fato misto. Mas assim, igual a professora está falando, aí a gente vai revendo de novo, fazendo as atividades repetidamente, a gente vai aprendendo, né? Vai conseguindo fazer. Isso aí. E vai vendo várias situações também, né, diferentes. Vai percebendo, isso aqui é dessa forma, isso aqui é de outra, e assim vai observando. Em regra, ele nada mais é do que permutar, trocar, né? E imagina o seguinte, você tem na sua casa, ali dentro da cozinha, você vai ter uma geladeira. E você tem também um dinheiro na sua conta bancária. Você vai na loja e compra uma geladeira nova, que vale a mais. De onde vai sair esse dinheiro? Da sua conta bancária. Para onde a geladeira vai? Né? O dinheiro se transforma em geladeira, num bem. Para onde ela vai? Para sua casa. A velha sai ou é substituída por algo de maior valor. Então, houve um acréscimo, modificou no sentido de valores, concorda comigo? Porque aquela nova vai valer mais. E, ao mesmo tempo, houve uma troca que saiu um pouco do saldo bancário, digamos assim, para se transformar numa geladeira de maior valor. É que na contabilidade a gente chama isso só de receita e de despesa, dependendo se aumentou ou se diminuiu. Mas em regra geral nada mais é do que essa diferenciação. E aí você pode aplicar esse conceito para qualquer lógica que você queira. Do mesmo jeito que vocês vão chegar à conclusão nessa vida de que em qualquer análise que você vai fazer, você vai chegar e observar que a gente trabalha ou existe, digamos, num mundo dual, né? Positivo e negativo. O débito e crédito ele funciona, é milenar, até hoje vai persistir por isso, porque ele de fato trabalha os dois, a dualidade que a gente tem na nossa forma de perceber o mundo. E aí ele praticamente resolve quase todas as questões, né? As poucas que ele não resolve, talvez sejam essas que a gente discute um pouco mais ainda, que é o aspecto transitório, que seria o chamado neutro. Né? Que isso também, aos poucos, a gente está entendendo melhor, mas em essência é positivo, negativo, débito e crédito, bem e mal, como a gente também fala, é a própria dualidade que você percebe em qualquer realidade. Aí você só precisa mudar o termo. Saiu daqui, foi para lá. Origem, destino. Aumentou, diminuiu. Debitou, creditou. E assim sucessivamente. E depois, né, você vê até que fica muito mais leve, muito mais simples de poder praticar. Mas eu sei, é um exercício puxado.
Eu fiz justamente para a gente poder ter tempo para conversar sobre as operações eventualmente, para vocês poderem focar bastante, usar isso também em outras disciplinas, né? E aí, na prática, um caminho só que é o sucesso. Treinar, se dedicar, superar os desafios, o que vem depois tende a ser mais fácil. Mas obrigado, Daiane, pela colaboração aí, por ter feito já o exercício também. Maria, alguma dúvida? Maria Eduarda? Beatriz? A Laís também eu já dei uma olhada no exercício lá, ficou quase 100%, Laís deve ter visto alguns apontamentos ali, né? Dá uma observada lá depois, compara aí com o que a gente viu hoje. Se surgir dúvida também, tá? Ou interpretação diferente, igual eu falei para o José. Ah, professor, eu acho que tinha que ser assim. Beleza, me chama, a gente vai conversando e vendo qual que é a interpretação. Hein, Maria? Beatriz? Oi, José. Depois a gente pode fazer também um exercício desse assim. Fazer todos os débitos e créditos lá e depois fazer só o balanço patrimonial normal, sem fazer todo aquele monte de partalhada lá também? Pode. Só que aí você não tem como saber, operação por operação, qual é a natureza dela. Que tipo de fato ela é, entendeu? Aí você vai fazer uma leitura da modificação do patrimônio. Você vai ver como ele Falo assim, igual alterou. a gente já sempre está fazendo. A gente sempre faz os débitos, faz o livro razão, depois faz o razonete, aí faz o DRE, depois o balancete, DRE, depois faz o balanço, aí fazer assim para rever se, acho que, não sei se ficaria mais fácil para entender. Dá também. É que aí especificamente a gente não consegue, vou mostrar aqui, tá, Maria? A gente não consegue discutir a natureza das contas especificamente aplicada aos fatos. Porque daí, José, o que a gente vai ter? É como se eu pegasse esse primeiro balanço aqui, ó, que ele tá zerado, né? E comparasse todas as operações numa coisa só com esse último. Então aí eu não vou ter como saber venda de mercadoria, que tipo de fato que é. Eu só vou poder dizer assim, olha, todas as operações teve modificação no patrimônio? Teve. Quando eu faço um balanço no começo, ou não faço um balanço, mas imagino que ele é todo zerado, né? E faço só no final. Aí eu só consigo ver o resultado final, eu não vejo o caminho sendo percorrido, no caso. Eu sei que dá mais trabalho, assim e tal, mas o normal é isso, né? Você faz só o balanço no fechamento do mês, do exercício. E aí você não sabe, por exemplo, a compra do veículo, que efeito ela causou no patrimônio? Entendeu? Você só vai ver isso no final, no fechamento. E aí mistura. Você viu que a gente teve todo tipo. A gente permutou, a gente teve modificativo aumentativo, diminutivo, misto, que é os três juntos, às vezes, né? Os dois juntos, enfim. E aí tem que entender esse aspecto também. Mas quando você executa só o processo como um todo, ele serve, né? Ele só não é específico, tipo integralização de capital social, que tipo de fato que é. E às vezes isso é cobrado meio individualmente. Então, você vai, por exemplo, usar na profissão ou vai ter que resolver uma questão de concurso, que seja, você vai ter que analisar uma operação e dessa operação saber se ela é de natureza, o fato em si, se ele é misto, se ele é permutativo, se ele é modificativo e tal. E aqui é esse o caminho que você deveria seguir daí para resolver esse tipo de situação isolada, tá? Maria, a depreciação aqui eu considerei dois elementos. Eu considero o valor do bem, tá? Aqui C11 e C17, que são as operações de compra. Então, por exemplo, aquisição do veículo. Qual o valor dele? Independente se ele foi à vista ou se ele foi a prazo. R$ 6.000, ok? Qual é a vida útil? 5 anos. Aqui eu estou trabalhando uma contabilidade mensal. Então, vezes 12. 60 meses. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, né? Vida útil estimada em 60 meses. Okay? Eu passo em anos porque dificilmente vocês vão ver uma tabela da Receita Federal falando em meses, né? Ela vai sempre falar em anos. Então, quanto mais cedo vocês se acostumarem com essa linguagem, melhor. E 5 anos. É o mesmo que 60 meses. Como é que é o cálculo da depreciação efetiva aí no caso? 6.000, valor do bem, dividido pela vida útil. 60 meses. Era a depreciação mensal. R$ 100. Então foi assim que a gente chegou nesse resultado, tá?
Do imóvel, mesmo esquema. Só que a vida útil do imóvel é maior, 20 anos. Então, 20 anos vezes 12 é o equivalente. Ah, tá, desculpa que eu escrevi errado. Por isso que deu diferente, ó. Ainda bem que você falou. É para ser 25, tá? Móvel, geralmente, ele vai ser 25 anos. Então, eu considerei lá 300. Compartilhando aí? Aí, ó. Tá vendo aqui que eu estou dividindo por 300? É por isso que o seu deu diferente, provavelmente, tá? Você considerou isso aqui, né? 20 vezes 12, 240. Valor do imóvel, 15 mil reais. Dividido por 240, ele vai dar 62,50. É isso? Só me ajuda aí. Isso, perfeito. Você não errou, tá? Quem considera aí que eu que coloquei errado. Porque, assim, como é que eu vou dizer? A depreciação, ela depende de uma estimativa, depende de alguns fatores, tá? Mas considera que eu errei aí, que eu me equivoquei, porque eu deveria ter colocado 25 e não 20. Mas em regra geral aí, se você aplicou essa lógica aqui para chegar no... Se deu 62,50, quer dizer que você considerou 240 meses ou 12 anos, né? Ou 20 anos, com 12 meses cada ano. Tá certo. Você não errou em nada, tá? Só vai dar diferença daí, né? Não esquece, confere aí depois, porque aqui no caso, então, a sua depreciação ficaria 62,50 mais R$ 100 do veículo, né? Deve ter dado igual, imagino. 162,50. Então, a receita, 20 mil menos 162,50 menos o CMV. 837,50 é para ter sido o seu lucro. Se deu esse valor, provavelmente você fez tudo o resto corretamente, tá? Porque aqui no caso a gente só tem uma receita e só tem duas despesas, né? Então são só esses três elementos, tá? Foi isso? Só confere aí. Se o lucro bateu. Já respondeu? Não vi? Bateu, beleza. Então é isso, desculpa, tá? A confusãozinha, já fica de recado para os demais aí, se forem considerar 20 anos, se forem considerar 25, hoje aqui na planilha eu calculei com 25, igual eu mostrei para vocês, tá? Então, tá por 300 significa que é 25 vezes 12 meses. Então, tome esse cuidado aí para não haver essa confusãozinha. Os demais, provavelmente, quando pegarem lá, vai estar 20 anos, tá? Então, observa com cautela. Professor, mas qual que é o certo? Aquele que você considerar justo. Tá? É difícil porque você tem valor de mercado, você tem valor contábil, você tem valor que a Receita Federal tenta impor, mas é passível de discussão. Um imóvel em determinada localização pode ter um determinado tipo de desgaste diferente de outro, é passível, né? É compreensível isso. A regra geral é o pessoal buscar a informação que o outro usa e adotar ali para si por garantia e segurança. Né? O mais fundo que eu já cheguei nisso foi aquela tabela da Receita Federal que eu falei para vocês, que ela usa de referência. Só que ali tem umas coisas que dá para discutir também. Né? Que assim, pensa o Brasil como um todo. Um veículo que você compra, por exemplo, para usar aqui nas estradas que a gente tem aqui na nossa região é diferente de usar nas estradas, às vezes, de uma região do sul, sudeste. E são estradas relativamente melhores. Né? O asfalto mesmo, eu estou falando, a qualidade, por exemplo. Aí, às vezes, o desgaste pode ser maior aqui. Né? Então, a vida útil não necessariamente vai ser os mesmos 5 anos. E a Receita, ela tenta trabalhar com o Brasil como sendo uma coisa só. E aí, às vezes, pode distorcer um pouco as informações. Mas, na dúvida, né, vai seguir aquele patamar e provavelmente a faculdade toda vocês vão ter essas referências. O professor, quando ele quer trabalhar uma coisa diferente ou um fundamento ali, ele vai trazer isso para vocês. Então, geralmente, eu vou indicar, tá? Por isso que eu falei que eu errei, né? Porque eu deveria ter indicado os 25 anos e não 20, como eu coloquei. Que aí eu considero mais próximo da realidade. Beleza? Então, nas próximas, José, eu vou passar mais alguns exercícios. Matheus aí também que comentou um pouquinho. Beatriz, Daiane, Maria e Laís.
E aí a gente vai aprofundando os itens, vendo os detalhes. Só me tirem uma dúvida antes de eu encerrar. Vocês trabalharam já com juros ou não? Qualquer espécie? Fizeram algum lançamento de juros? CMV só. Ah, despesa com juros, mais especificamente. Despesa bancária, por exemplo. Eu acho que não. O conceito de juros ativos, juro passivo, esse tipo de conteúdo eu quero dizer. Aí No você me primeiro deu semestre a gente trabalhou com juros ativos, passivos e ICMS. ICMS também? Sim. E agora continuaram com... Porque o imposto é Na bacana, né? outra ainda não chegamos, né? No 2 ainda não chegamos nos juros nem no ICMS, mas no primeiro nós fizemos. Mas eu acho que é porque vai ser trabalhado mais especificamente em comercial, né? Eu não lembro exatamente. Teria que confirmar com os colegas lá. É só para não ficar muito distante, tá? Porque eu vi, inclusive, que os que vocês mandaram lá tem mais ou menos um plano base, né? Por exemplo, as outras despesas a gente não está trabalhando. Eu acho que seria interessante colocar para associar mais com as outras disciplinas. Né? Despesa com material de consumo, despesa com, sei lá, despesas gerais lá, aluguel, manutenção do negócio, água, luz, esse tipo de coisa. E aí eu perguntei dos juros justamente para saber, porque normalmente eles são os que acabam influenciando também esses resultados e trazem mais discussão para essa parte de análise, né? De tipo de fato, mais especificamente. Mas enfim, aí eu vou elaborando, a gente vai avançando. O que eu quero então é que quem não fez, faça, tá? Tenta pegar lá para fazer, gasta um tempinho, quebra a cabecinha ali, mas vai organizando o raciocínio. Aí, professor, não entendi tal coisa. Chega e traz os resultados, tá? Eu vou postar, antes que eu esqueça, essa que eu acabei não fazendo, para não me estender muito mais com vocês aí, que eu imagino que vocês estão cansados já também. Eu não finalizei aqui a linha de raciocínio quanto ao livro Razão e quanto ao balanço, tá? Então, ele tá vendo? Ó, ele não está atualizado, tá usando aqui as informações anteriores, ok? Então, aí eu vou disponibilizar para você essa planilha do jeito que a gente modificou aqui as informações, mas eventualmente aí, se surge até em outras também, se eventualmente aparece uma informação atrasada ou que é de outro exercício, vocês não reparam aqui, por exemplo, tem aquela DRE, ó, que a gente montou na aula anterior, né? Que eu não estou cobrando ela inteira e tal, para vocês não estranharem aí, tá? O que é importante para nós aqui, na verdade, não é nem tanto os balanços, mas sim o próprio livro diário, é essa parte aqui, ó. Era isso que eu queria que vocês complementassem junto com aquilo que vocês já fazem, que é o débito e crédito, tá? E aí, qualquer dúvida depois, vai me avisando. A gente vai conversando e eu espero atender as expectativas, né? Até se vocês verem aí algum assunto legal que tem curiosidade, me avisem para eu trazer para cá, se tiver como encaixar no material. Fechou? Beleza, professor. Valeu. Obrigadão, bom descanso. Os colegas aí, o José e a Beatriz estão fazendo a outra disciplina também. Vocês viram que a aula já está postada, né? Então eu não encontro vocês lá hoje. Perguntar isso agora. Esse exercício vai mandar até meia-noite, né? Pois é, eu acho que ficou mais ou menos esse horário. Deixa eu ver aqui. É porque eu tô terminando ainda, né? Não, mas não precisa terminar hoje, tá? Não, isso aí você pode me mandar ele amanhã, por exemplo. Eu vou saber, ou pode só ter ele amanhã, entendeu? Se for o caso, mesmo que não mande, inclusive. Porque é exercício para você praticar mesmo, tá? Eu não vou cobrá-los especificamente. Eu só coloco os prazos para não confundir qual atividade que é com qual aula, né? É mais para organizar mesmo, tá? O meu Boa deslogou noite, aqui. professor. Valeu. Obrigado, boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Ok, então, professor, obrigado, boa noite. Obrigado. Professor, Beatriz, boa noite.